Os critérios. Os critérios para selecionar o conteúdo. Primeiro, a atualização. O professor deve ser atualizado. A aplicação, que a aprendizagem significativa será do que eu ensino. É suscetível à aplicação. Depois disso, eu devo olhar. Ao selecionar o conteúdo, eu devo também ter em conta o nível de assimilação dos meus alunos. Quando eu olho para o nível de assimilação dos meus alunos, ter em conta, eu estou a querer olhar para um conteúdo. No intervalo aqui, depois vamos olhar para um objetivo, relacionar o conteúdo tempo. Olho para um conteúdo suscetível à aplicação em função, suscetível ao cumprimento em função do tempo. Não estou a aconselhar os professores a correr. Depois disso, olho para a cientificidade. O que eu vou ensinar, por se tratar de uma capinha, é científico. Já que é o conhecimento por excelência que se impõe nas escolas. Repito, sem descurarmos dos outros saberes. Até porque o conhecimento científico às vezes nos torna técnicos, mas humanos. Conhecimento cultural, sobretudo espiritual. Está bem, não vou ensino. Maravilha. Então, as pessoas ensinam segundo as suas experiências, eu sou cristão. E aqui depois nós temos, mas falar de religião não necessariamente espiritualidade, não significa ser cristão. Ok, vamos lá. Aqui nós depois vamos olhar para a questão demográfica. Critério também a se ter em conta. Questão demográfica. Quais são os elementos que eu devo incluir nesta questão? Qual é a localização geográfica da escola? Qual é a realidade socioeconômica dos alunos? Até também, algumas vezes eu posso olhar para as questões políticas para eu não ferir sensibilidades. Temos alunos com capacidade, temos alunos que têm possibilidade de navegar, que têm acesso à internet, conhecem a internet. Se não, vou trazer um exemplo, vou trazer conteúdo que a realidade dos alunos não traz. Qual é a idade dos alunos? Tudo isso ainda está na perspectiva demográfica. Não é? Qual é a realidade dos alunos? Idade, o sexo. Depois sai dessa, olho para a objetividade. Às vezes nós selecionamos vários conteúdos bons, se calhar, e somos menos objetivos. Então é importante que o professor tenha em conta estes alunos. Objetividade, clareza. O conteúdo do professor deve estar claro. O professor não deve ser confuso. O professor não deve ser confusionista. E uma das razões da confusão às vezes são interferências de leituras. O professor lê muito, tem muito conhecimento e vai fazendo esta e aquela mistura. Às vezes é importante, é sempre importante, sobretudo para estes professores, é mesmo muito importante terem calma, concentração e serem muito mais cautelosos no momento de seleção de conteúdos. Não precisa dizer, vou ensinar isso, isso já sei.
professor domina isso, não. Se calhar dominas tanto que por conta disso, se calhar o professor domina tanto que por conta disso vai perder a clareza, a objetividade. Porque vai falar disso, vai falar daquilo. Depois, para isso, já tenho objetivos, tenho conteúdo, agora não tem problema. Agora que tenho conteúdo, há uma pergunta, já sei onde quero chegar. Já reuni os elementos que me vão facilitar a chegar. Agora, como utilizar estes elementos para eu chegar aqui? Temos métodos. Métodos são caminhos. Os métodos são as vias que me permitem atingir o objetivo. É a forma como eu vou usar o conteúdo para eu chegar ao objetivo. Como é que aqui eu me pergunto, como é que eu vou usar essa brincadeira toda que fiz aqui para atingir isso? Métodos. Métodos, técnicas, estratégias, procedimentos são conceitos que muitas vezes nos levam a discussões. Métodos, caminhos, técnicas são os meios que eu tenho e estratégia, a forma como eu vou utilizar esses meios, materiais, esses recursos. Isso é estratégia. Depois procedimento, é tudo o que acontece na aula. Professores, com uma aula de nota 10, não precisam conhecer os métodos. Não precisam necessariamente serem bons conhecedores. Professores, para atingirem uma aula nota 10, são muito mais estratégicos, embora a estratégia esteja dentro do método. Então, aquelas publicidades, curso de didática, curso de pedagogia, venha aqui conhecer os métodos de ensino, quase que todos os professores utilizam. Você vai reparar, vem o método de elaboração conjunta, o professor utiliza, método de exposição, o professor utiliza, Montessori, o professor utiliza, método indutivo, dedutivo, método global, analítico, sintético, método de socialização, individualização, socio-individualização. O professor conhece, mas ainda assim, há aulas vezes é morto. Por quê? Estratégia. A estratégia faz do professor um grande visionário. Então, professores, trabalhem. Há um autor estadunidense, o nome me escapa, mas eu amanhã na próxima aula trago o nome dele. Ele apresenta uma obra, se calhar podem procurar na internet, aula nota 10. Olha para a estratégia como sinônimo de técnicas, mas vale a intenção, apresenta várias estratégias para que a aula seja nota 10. Essas estratégias chamam por técnicas. São, acho eu, 70. Não. Se calhar são 80 e tal técnicas que ele apresenta. 2 volumes, volume 1, volume 2, cada volume, acho que deve ter 400 páginas. Podem procurar, é muito interessante. Ok, então estratégia. Nós estamos a falar de estratégias. Estamos a falar da forma como o professor nós podemos utilizar o método. É o mesmo método, mas a forma como nós vamos operacionalizar os meios, isso faz toda a diferença. Faz exatamente toda a diferença. Então, método é o que nós queremos atingir. Para exemplo, a aula de língua portuguesa apresenta métodos.
peculiares. Na verdade, são métodos que podem ser replicados também em outras áreas, etc. Mas existem métodos que vamos olhar vamos começar da primeira classe até mais lá em frente. Vou dar um exemplo. Se eu estiver a utilizar a trabalhar num texto, a interpretação de texto, vou visitar muito método holístico e hermenêutico. Quantos métodos o professor deve ter numa aula? Se calhar esta é a pergunta numa aula de português. Era bom que o professor fosse um pouquinho mais atrevido do ponto de vista da diversificação do método. Também, de um lado, depende muito do conteúdo programático, não é? Porque aqui nós temos como vou utilizar isso para chegar aqui. Então, o que eu devo utilizar deve combinar com isso, porque eu vou utilizar em função disso. Normalmente eu ponho 2 a 3 métodos. Não me lembro de ter posto um método. E 2 também é raro, estou mais por baixo dos 3 métodos, não é? Então, trabalhamos nisso. Como eu dizia, há métodos específicos. O ensino primário, a primeira classe. Temos aqui nós queremos despertar no aluno da primeira classe mais as competências voltadas à oralidade e à escrita. Todo o ensino primário, mas eu quero chegar só para a primeira e segunda classe. Com estas intenções, com estes objetivos, eu trago vários conteúdos. Posso trazer um conteúdo voltado, já que eu quero, depois de um trabalho psicomotor, não é? Que é feito, que é às vezes explorado no pré-escolar. O pré-escolar tem 3 fases, não é? Então, na última fase do pré-escolar, no ensino primário eu vou reforçar as atividades psicomotoras. Depois vou começar a entrar no estudo das consoantes, sobretudo na segunda classe. Vamos imaginar o estudo da consoante R. Estudo da consoante R. Qual vai ser o método que eu vou aplicar? Está-se a falar de um método voltado à leitura, à aprendizagem da leitura, ao reconhecimento dos grafemas e fonemas. Era bom. Aconselha-se muito o método analítico sintético, o método global. Este método foi criado, creio eu, em 1886, acho eu, em Genebra. E também depois foi ganhando outros nomes, não é? Então, neste método, 886 ou 986? Ok. Então, no método global, o que eu faço? Se estou a estudar a consoante R, o aluno, antes de estudar a consoante R, deve olhar. A consoante R vai fazer o quê? Aqui nós estamos voltando no critério de seleção, aplicabilidade, aprendizagem significativa. O método global vai nos fazer o quê? Vai nos levar ao conhecido. Qual é o conhecido? É rato. Se calhar é bom evitar às vezes o nome de bicho por conta da sensibilidade das crianças. Vamos olhar mais para a roupa. Roupa também às vezes é muito subjetivo, não é? Porque você vai querer isso aqui, nem todo mundo vai falar em roupa, vai falar em camisa, mais rádio. Então, o rádio está sobre a mesa.
Aqui o rádio, diferente da rádio, não é? O rádio enquanto objeto, a rádio enquanto emissão. Nós temos aqui, o rádio está sobre a mesa. O rádio está sobre a mesa. É possível ver que a criança consegue perceber a frase, o rádio está sobre a mesa. Método global, a criança já conhece a frase, o rádio está sobre a mesa. Dentro dessa frase nós vamos extrair a palavra rádio. Dentro da palavra rádio nós vamos extrair a primeira sílaba rá. Dentro da primeira sílaba vamos tirar a consoante R. Então olha o global como é que fez. Deu uma visão geral. Rádio e tentou restringir. Vamos mudar a consoante R. Olha o inverso que vai acontecer. No método analítico agora. O sintético global, não é? Ok. Agora vamos olhar para a questão. Já temos aí R. Vamos formar palavras com a letra R. Mas isso aqui não acontece nessa fase do reconhecimento das consoantes. Nisso o professor vai trabalhar mais quando os alunos estiverem na fase de uma leitura pré-silábica, não é? Já quando estiverem a entrar, assim no fim da fase, algum dia, se Deus quiser, falaremos dessas fases, mas aqui que procuro ser muito, se calhar um pouquinho mais objetivo. Quando o aluno, então, outro método que o professor de língua portuguesa a língua portuguesa, um dos objetivos da língua portuguesa também é desenvolver espírito de autonomia. O método da elaboração conjunta aqui não nos remete muito a espírito de autonomia, não é? Aqui nos remete porque o ser humano é um ser por natureza sociável e a escola deve promover socialização. Temos o método de elaboração conjunta. No método de elaboração conjunta vamos ao trabalho de equipes, não será mais toda essa brincadeira. O professor pode, quando é que esse método pode ser utilizado numa aula de língua portuguesa simples, se nós tivermos, depende muito da aula. Eu posso pegar, vamos imaginar o argumento do texto argumentativo. O texto argumentativo vamos olhar para aquelas estruturas da premissa, da tese, do argumento, da conclusão. Poderíamos dividir os alunos a trabalharem nessas componentes, discutir um pouquinho o contra-argumento, criar um grupo, vocês vão discutir, depois trazem. Enfim, então, temos essa brincadeira toda. A Regina Célia chama o método de socialização, não é? Cita Irene Carvalho. E vamos encontrar o método dedutivo, indutivo, não é que parte do geral para o simples e vice-versa. Temos o método socrático. O método socrático é um método muito utilizado também no ensino da língua portuguesa e é um método muito pedagógico. O método socrático, só para termos uma ideia como é que este método surge, na verdade Sócrates, não é que é o autor do próprio método, Sócrates fez filho de uma parteira. Então, enquanto filho de uma parteira, percebeu que o objetivo da mãe nas vestes de parteira era ajudar as pessoas a dar à luz. Sócrates olha para essa experiência, leva para o processo de ensino-aprendizagem. Percebe que, na verdade, o professor é também um parteiro. O professor não traz conhecimento, ajuda o aluno. O conhecimento está dentro do aluno e o professor ajuda, pelo menos, o aluno a exteriorizar isso, não é?
Então, este método socrático traz duas componentes. Traz uma componente, a refutação, e a ironia e refutação. É conhecido. O método socrático também é conhecido como método maior. Traz a ironia e a refutação. Como é que funciona esse método? Método socrático, também conhecido como método de perguntas e respostas. Neste método, Sócrates faz uma coisa, ensina-nos uma coisa. Se falarmos, vamos imaginar que a nossa loja seja análise sobre análise sintática. E estamos a falar sobre o sujeito. Eu pergunto ao aluno o que é o sujeito. Se calhar vai responder o sujeito, o elemento que pratica ação. Olhem como é que o professor vai atuar com o método socrático. Eu digo, boa, mas alguém. Se todos estiverem de acordo, boa. Método socrático. Na frase, o João é lindo. Quem é o sujeito? Acredite, se for no primeiro ciclo, da nona para diante, de forma particular, primeiro ciclo, no fim do primeiro ciclo e no começo do segundo, já não estarão em condições de identificar isso. Um ou outro está garantidamente. Sujeito é o João. O João praticou ação. Qual é a ação praticada pelo João? É alguma ação? Não. Então, no método socrático, o professor não diz ao aluno que não é assim. O aluno por si mesmo, aí nós temos a ironia. O professor finge que não sabe, perguntando, e depois da resposta entra a refutação. O aluno por si só é que vai começar a olhar, parece que a minha definição precisa de um arranjo. Não, professor, o João ele não está fazendo nada. Tudo que é ação nos remete a um movimento. Ele é. Qual é o movimento? Nenhum. Então, logo, nem sempre o sujeito pratica ação. Assim nós estamos a trabalhar com o método socrático. Pelo menos eu gosto muito, de forma particular, estou muito simpático pelo método socrático, pelo método expositivo. O método expositivo, não é, professor, tem mais uma postura de dar ao aluno mais receptor, mas isso não significa que a aprendizagem é imortal. Aliás, hoje a exposição já não é fechada, não é dogmática. A exposição é mesmo mais aberta, não é? Temos a exposição aberta, temos a demonstração, exemplificação, demonstração, são as componentes do método de exposição. Então, o professor pode trazer aqui uma aula de exposição usando a demonstração, pode trazer aqui uma aula usando a exemplificação, enfim. Mas todos estes métodos tenho simpatia por eles. Trabalho independente do aluno. Trabalho independente do aluno, método de trabalho independente do aluno, é o professor criar situações, atividades que remetem o aluno a dar solução de algum problema. Executar algum exercício, coisa parecida. Mas antes disso, o professor deve garantidamente criar todas as condições e certificar de que o aluno percebeu de fato aquilo que o professor quer que ele faça. No método de elaboração conjunta, só para termos ideia, o professor tem mais uma postura orientadora, na certeza de que juntamente com os alunos eles vão reconstruir o saber. Falar sobre métodos não é muita coisa também. Já estamos aqui um pouquinho mais tempo e precisamos terminar já. Ok. Agora, por hoje, nós conseguimos falar sobre os objetivos
que é aquilo que nós queremos alcançar a longo prazo. Pode ser geral ou específico. Geral traça-se com unidade temática, específicos com os assuntos do SMAR. O geral nos remete ao perfil de entrada, o específico, perfil de saída. E vimos aí quais são os critérios a termos em conta sempre que elaborarmos os objetivos, que traçarmos os objetivos. Selecionar conteúdos é importante também termos em conta alguns elementos, mas nunca olhamos para um conteúdo sem primeiro olharmos para os objetivos e finalmente olharmos para como utilizarmos o conteúdo para alcançarmos os objetivos. 4. Por que é importante vocês tudo isso? É para que o professor tenha uma aula mais organizada e o processo de ensino-aprendizagem seja 5 estrelas. Os métodos nos permitem não andarmos o método adequado nos permite não andarmos em caminhos à toa, termos um caminho completamente direcionado, mais fácil de nos permitir chegar ao objetivo. O conteúdo também tende a ser algo mais voltado aos objetivos e assim sucessivamente. Agora, terminamos a nossa aula. Esperamos no fundo do coração que tenha gerado alguma aprendizagem. Obrigado.